Olá, paz do Senhor, tudo bem? Tudo jóia? Pastor Etevaldo. Quero compartilhar mais um texto da palavra do Senhor com você, amém? Fica aqui em Mateus capítulo 9, verso de número 25. Diz assim: Depois que o povo foi posto fora, entrou Jesus e tomou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se essa notícia por toda aquela região. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado e seja magnificado eternamente e para sempre. Aleluia. Irmãos, o poder do silêncio. Jesus, ele chegou na casa. Essa casa era a casa de um principal da sinagoga, do príncipe da sinagoga, e ele foi lá para ajudar na cura, ou melhor, para ressuscitar a menina, né? E ele chegando lá, a primeira coisa que ele falou foi: retira todo mundo. Só ficou com ele Pedro e João e o pai e a mãe da menina. E ele pegou na mão dela e falou, tomou a menina pela mão e disse: levanta. E ela se levantou. Em outro texto, se não me engano, Lucas, ele diz assim: talita cumi, né? Menina, a ti te digo, levanta. Irmãos, muitas coisas que a gente vai fazer, a gente tem que fechar a nossa boca. Muitas coisas que a gente vai fazer, a gente tem que fazer no secreto. A palavra de Deus, ela nos ensina de que quando você ora em secreto, a teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensa. Irmãos, muitas vezes nós não podemos contar aquilo que está no nosso coração, ou aquilo que Deus ele faz brotar em nosso coração, nem para as pessoas da família. Nós temos que aguardar o momento e depois que for consolidado, certificado, atentado, aí a gente vai e conta. Por quê? Não porque são pessoas más, talvez, mas porque o inimigo ele pega as nossas palavras e ele transforma nossas palavras contra nós mesmos. Então, quando nós oramos ao Pai que está em secreto e Ele nos vê em secreto, verdadeiramente nós regamos essa planta e aí no momento certo Deus faz ela germinar e ela vai dar o fruto necessário que vai ser bênção para nós e para nossa família. Mas muitas vezes, irmão, nós precisamos ficarmos calados até o momento certo. Muitas vezes nós não podemos falar enquanto nós não recebemos a ordem do Senhor para nós. Aqui, Jesus ele chegou para curar a filha daquele príncipe da sinagoga, por nome Jairo, e ela já tinha morrido. Quando ele foi lá chamar Jesus, ela estava viva, mas ela já tinha morrido, e ele falou: não chore, ela apenas dorme. O povo riu dele, escarneceu dele, e ele falou: tira todo mundo, esses escarnecedores, esses que riram, esses que apedrejaram com as suas palavras, tira todo mundo, leva todo mundo lá para fora. E aí entrou só ele, Pedro e João, e o pai e a mãe da menina. Por quê? Pedro e João para testemunhar, e o pai e a mãe da menina para ver o milagre de Deus. A menina realmente estava morta, mas ele pegou ela pela mão e falou: menina, levanta, e ela levantou. Irmãos, enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos poder alcançar o favor do Senhor, porque a gente costuma falar as coisas. Nossa, vai acontecer isso comigo, e a gente já começa a falar. Não, fique calado. A palavra de Deus diz assim, que aquele que se cala é tido por sábio. Aquele que se cala é tido por sábio. E aquele que fala demais, ele tem um ditado que fala que ele dá bom dia a cavalo. Quer dizer, não sabe o que fala besteira. Então, para pensar.
Ordene-se, os seus pensamentos têm que ser ordenados com a sua língua, para você começar a liberar a palavra de bênção. Observe a sua vida, irmãos. Muitas vezes você tem tido promessa de Deus, mas você espalha essas promessas a todo mundo, e muitas vezes você não alcança as promessas de Deus, demora demais, é difícil demais, mas Deus, Ele quer fazer na sua vida. Se Ele falou, Ele quer fazer na sua vida, mas cale-se, cale-se. O poder do silêncio é algo transformador e nós precisamos entender isso, aguardar o tempo do Senhor na nossa vida. A palavra de Deus em Eclesiastes diz assim: há tempo para todas as coisas, mas há tempo para falar, tempo para ficar, para silêncio também. Quando nós nos silenciamos diante das situações, nós saímos vitoriosos. Então, se Deus tem uma promessa para você, preste atenção. Você vai ser alcançado, você vai ser abençoado. E o poder do silêncio está em verdadeiramente não compartilhar com os outros. Segure a pressão, segure a promessa. Quando for realizado, segure em oração, só você diante de Deus, no seu secreto. Quando for realizado, aí você pode contar, se você quiser, e for principalmente glorificar a Deus. Agora, se não, continue o seu caminho. As promessas de Deus, elas não se findam quando você recebe uma. Tem 32 mil promessas na palavra do Senhor. Creia que Deus, Ele vai operar o milagre. Promessa de Deus, realização de Deus e o poder do silêncio da palavra. Pare e pense, irmãos. Olha, Jesus, ele compartilhou. Certa vez chegou uma pessoa para ele, um fariseu lá, falou: Senhor, eu te sigo para onde o Senhor quiser. Ele falou assim, olha, as raposas têm os seus ninhos, os seus covis, os pássaros o seu ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer dizer, o que você vai querer comigo? Eu não tenho nada para te oferecer de valores, de dinheiro, né? Jesus, ele falou assim, chegou outro, falou: deixa eu enterrar meu pai. E ele falou: não, siga-me, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quer dizer, ao discípulo ele se revelou, e ao grandaião lá, a pessoa grande, né, na sua mente, ele falou: não, eu não quero esse na minha equipe. Irmão, seja como aquele discípulo, que o principal é seguir o Senhor, o principal é fazer a vontade de Deus. Então, cale-se diante dessas pessoas que se julgam grandes, cale-se diante das circunstâncias, diante das situações, para que você seja exaltado no momento oportuno. Aquele que se humilha é exaltado, mas aquele que se exalta é humilhado. Então, humilhe-se. O momento é de verdadeiramente o Senhor alcançar a bênção. Aleluia, na nossa vida. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos, e nós precisamos entender isso, compreendermos que o momento de falar a gente fala, mas o momento de guardarmos silêncio, é preciso guardarmos o silêncio, amém? Considere se inscrever no meu canal, considere se comentar aí, se essa palavra serviu com você, considere também compartilhar. Em nome de Jesus, deixa eu orar por você, Pai. Abençoa este irmão, esta irmã, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, para que eles possam crescer diante do Senhor. Cuida para que eles possam evoluir em silêncio. Porque o poder do silêncio, Senhor, é algo tremendo na vida de uma pessoa, Pai. Porque quando o Senhor fala, o Senhor realiza. E nós cremos, Pai querido, na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa cumprir o Teu propósito na vida de cada um e ajudá-los, Senhor, a crescer, abençoando, Senhor, os inscritos, aqueles que compartilham, aqueles que se inscrevem, aqueles que comentam. Senhor, em nome de Jesus, pois nós cremos na Tua palavra, para louvor e glória do Teu santíssimo nome. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz. Amém, amém, amém.